vlog por aqui. Hoje é terça-feira, Terça não, gente, misericórdia. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho. Vim mostrar pra vocês os livros que eu comprei na Prime Day. Na verdade, gente, eu já gravei. Tá tudo fora da caixa porque eu já gravei. Porém, eu gravei com a câmera traseira. E aí, quando eu fui olhar o vídeo, tava todo estourado. Não tinha como arrumar. Então, eles estão todos fora da caixa já. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar o valor que eu paguei também em cada um deles. E tem alguns que eu comprei fora do Prime Day. Simplesmente não sabia, gente, que ia ter. E aí eu comprei, acho que foi 1 ou 2 semanas antes. E depois todos esses entraram em oferta. Então assim, estou triste, mas não tenho o que fazer. Do Prime Day eu comprei Pequena Coreografia do Adeus, que era um livro que eu vi uma indicação de uma pessoa que eu conheço e aí eu decidi comprar. Inclusive ele vai ser minha leitura, vou começar a ler ele hoje. E eu fiquei muito curiosa porque olha como ele é. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ele não é o texto corrido, sabe? Ele é bem... acho que vai ser uma leitura bem rapidinha. Então, Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Peguei também Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro, ele foi tão aclamado, assim, pelas pessoas que eu acompanho, que eu decidi pegar. Eu sei que tem umas pessoas que não gostam, mas eu decidi comprar pra ver se é tudo isso mesmo, né? Eu sei que não deve ser, ele tem cara de que não é um livro muito feliz de se ler, e eu também não gostei muito da diagramação dele. Ele tem a letra bem grossa, enfim, me incomoda um pouco, mas... Também peguei a Academia dos Casos Arquivados. Peguei esse, gente, por conta do GF. Eu confio muito nas indicações dele. E ele disse que esse livro é muito bom, então eu decidi comprar também. Aparentemente é sobre jovens superdotados que vão trabalhar para o FBI e eles têm uma facilidade de reconhecer, por exemplo, quando a pessoa está mentindo, eles conseguem fazer aquela análise ali corporal da pessoa, não sei. Não li muito sobre, normalmente eu não leio muito sinopse de livros, eu prefiro abrir e descobrir lendo ali mesmo. Mas Academia dos Casos Arquivados, da Jennifer Lin. Peguei também, gente, Divinos Rivais, que inclusive eu já li, mais tarde eu vou vir aqui falar com vocês o que eu achei. Terminei a leitura ontem e eu quero compartilhar com vocês o que foi a leitura desse livro, gente, porque eu tô assim... eu não sei explicar ainda, até mais tarde eu vejo. E o último livro, gente, dessa compra foi A Última Casa da Rua Needles. Também foi o GF que indicou, eu confio demais, gente, nas indicações dele. E a maioria dos livros que ele indicou eu comprei, li, eu gostei. Então peguei esse. Eu achei que seria um thriller suspense, mas eu vi aqui atrás que ele é simplesmente um livro de terror. Então assim, eu não sei quando eu vou ler, porque eu não sou muito chegada a livros de terror. Na verdade, eu nunca li um assim que realmente me deu medo, sabe? Então, vou fazer um vlog de leitura desse aqui também. Acho que eu vou fazer um vlog de leitura da maioria desses. Mas eu tô muito curiosa também pra ver o que eu vou achar, já que eu não leio tanto terror assim. Essa Prime Day, quase nenhum livro que tava na minha wishlist entrou ali nas promoções. E aí eu fui analisando, fui pesquisando assim, avaliações sobre os que entraram, e aí eu comprei. Inclusive comprei bastante livro de romance, assim, porque são poucos os livros de romance que eu tenho, então é bom, né, entre uma leitura ou outra, a gente lê um romancezinho pra relaxar também a mente, né, gente? Nem só de leituras tensas vive o ser humano. O primeiro livro é A Noiva. Gente, esse livro basicamente eu peguei porque fã de Crepúsculo que eu sou, quando eu li que isso aqui era um romance entre uma vampira e um lobisomem, eu fiquei, o quê? Eu vou comprar agora. Eu nem pensei muito, pra falar a verdade, não precisei pensar muito, mas eu vi muitas avaliações sobre ele, avaliações positivas, e aí eu decidi comprar. Tô bem ansiosa pra ler ele também. Vou gravar vlog de leitura de todos esses, eu espero, porque o de Divinos Rivais eu tentei gravar, não deu muito certo,
mas vou tentar gravar desses outros. Depois daquele verão, foi um livro que eu já li. Só que sabe quando você termina um livro e você fica pensando, nossa, daqui a um tempo eu acho que eu vou querer ler ele de novo, porque foi, sabe, um acalentozinho no coração, sabe? Foi uma coisa tão gostosa de ler que eu decidi comprar ele, mesmo já tendo lido, pra poder fazer a releitura dele mais pra frente, né? É bom ter esses livros conforto, assim, em casa, eu gosto. O livro que a gente termina, já termina com vontade de reler, esse aqui foi um deles. E a minha memória é bem ruim também, então eu não lembro muita coisa, por mais que eu li esse ano. Gente, eu sofro. Peguei também, gente, a Guarda-Costas. Eu não lembro, eu posso estar enganada, mas eu acho que o GF, o Geek Freak, GF, falou dele. E aí eu fiquei curiosa pra ler pela premissa também, né? Uma mulher sendo guarda-costas de um homem. E eu achei interessante. Então eu peguei nessa vibe assim de livros mais levinhos pra ler, eu peguei ele. E é isso, não tem muito o que falar. A Hipótese do Amor, gente, esse livro tava bem hypado um tempo atrás, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre ele. Mas na época ele tava muito caro, eu não tava com coragem de comprar e nessa Prime dele abaixou bastante, aí eu decidi pegar pra ver se ele realmente é bom mesmo. Eu achei que ele era mais grosso, mas deixa eu ver quantas páginas ele tem. Tem 331 páginas, então acho que vai ser uma leitura bem rapidinha. E vamos para o próximo. Gente, seguindo essa linha de romance ainda, peguei também Amor Teoricamente, que é da mesma autora de Hipótese do Amor e de A Noiva. Eu simplesmente não sei do que se trata esse livro. Foi o único livro assim que eu realmente comprei pela capa. Não que a capa tenha muitas coisas chamativas, mas eu falei, vou comprar porque está com preço bom e preciso de livros mais levezinhos, assim, romancezinhos pra ler. Foi basicamente isso, porque o motivo da compra. Esse livro eu comprei sem querer, vocês acreditam? Eu tô até agora tentando entender o que se passou na minha mente. Eu vi uma pessoa falando sobre um livro, falava sobre uma assassina, né? E aparentemente tinha essa questão de ela ser treinada também pra ser uma assassina. E nisso eu fiquei assim, nossa, que legal, achei muito legal a premissa, né? Como ela falou no vídeo, me deu vontade de ler. Eu vi essa capa e eu jurei que era esse livro, mas não era. Não era, gente. E aí eu cacei o vídeo, procurei o vídeo dessa menina, não achei, mas eu procurei saber sobre esse livro, vi algumas resenhas e achei bem interessante. Então, cortando, né, essa linha de livros calminhos, Manual de Assassinato para Boas Garotas. E o último, gente, é realmente um livro que estava na minha lista de compras. Ele é A Cidade do Sol. E eu falei que eu não gosto de ler sinopses, mas esse aqui eu comprei justamente por causa dela. Eu gosto de livros que retratam outras culturas, outras realidades. Principalmente quando vai falar sobre a vida do personagem principal ali naquele lugar. Eu achei muito interessante a premissa desse livro. E ele não entrou na promoção, mas eu decidi pegar ele porque é uma leitura que eu quero fazer logo. E aí eu aproveitei, né, o Prime para comprar. Foi isso, gente. Essas aqui foram minhas compras dos últimos tempos. Estou ansiosa para ler. Socorro! Compartilhar com vocês também. E é isso, vou correr ali para trabalhar. Mais tarde eu venho falar aqui com vocês sobre Divinos Rivais. Preciso conversar com vocês sobre este livro. E tchau, vou correr.
used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you. I'm used to give up 100 times. It's never been worth it. But now there is so much to say. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, just say you. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say Oi, gente. Hoje é... Nossa, balançou tudo. Hoje é sexta-feira, estou sumida desde ontem, não consegui aparecer. Mas ontem eu fui viajar, fui para uma consulta com a médica e não consegui falar nada porque o dia foi uma correria. Eu fui chegar na minha cidade, já era 10 horas da noite, e aí eu só tomei banho e fui dormir, basicamente. Mas enfim, hoje eu trabalhei de manhã e aí de tarde eu fui na casa da minha mãe, fiquei um pouquinho com ela lá, mostrei pra vocês um pouquinho, né? Assisti um pouco das Olimpíadas com ela e cheguei em casa agora e decidi mostrar o meu último recebido da Prime Day, que eu falei pra vocês que ia chegar, que é Assistente do Vilão. Então vamos abrir aqui. Eu só não vou abrir a caixa porque eu fiz um pedido com meu irmão. E aí acabou que teve que abrir para tirar as coisas dele. Veio numa caixa muito grande. Eu não ia tirar um livro de uma caixa enorme. Vamos ver como é por dentro. Eu não quero dar spoiler, gente, mas basicamente Assistente do Vilão vai falar sobre a história da Ivy, né, que é uma garota ali que tá precisando de dinheiro para sustentar a família. Ela acabou de sair de um emprego e tá precisando, né, urgentemente. O pai dela é doente, ela precisa ajudar ali. E aí, numa ironia da vida, ela vai encontrar o vilão. Isso, ela vai conseguir um emprego com ele, vai começar a trabalhar ali com ele. E, gente, eu não quero falar mais do que acontece nesse livro, porque eu acho que, pra mim, estraga a experiência. Falei pra vocês que nem sinopse eu leio,
Mas eu quero falar sobre o que eu achei desse livro. Gente, essa questão de não ler sinopse às vezes me pega, porque eu li esse livro aqui achando que seria uma coisa muito séria. E quando eu comecei a ler, que eu realmente comecei a ver sobre o que era, gente, isso aqui é um filme da Disney todinho, é muito engraçado, é muito gostoso de você ler, sabe? Você começa a se apegar aos personagens, a se apegar à história deles, e até os personagens que você pensa que você não vai gostar, alguns, né? Você acaba gostando. E para mim foi uma experiência de leitura muito gostosa. Eu fui, de início foi meio arrastado para mim, porque eu não tava, eu fui com outros olhos e aí quando eu comecei a ler, eu comecei a entender que não era o que eu tava pensando. Então, assim que eu deslanchei, gente, eu tava lendo sem parar. Então, assim, foi uma leitura muito boa. Já reservei meu livro para pré-venda dele. E assim, se você quer um livro para relaxar, um livro, sabe? Aqui não vai acontecer tantas coisas, na verdade, assim. Se eu fosse falar, a única coisa que me deixou bem chateada com esse livro foi que, na verdade, não foi nem com o livro, mas sim com uma pessoa que indicou que se eu achasse essa pessoa, eu ia denunciar ela, porque eu estava fugindo de livros com continuação. E aí, eu vi uma queridíssima que falou que esse livro aqui você podia ler só ele, que não precisava ler a continuação. Isso é uma mentira das mais mentirosas. Essa pessoa devia ser processada, porque eu falei, então vou ler. E aí eu fui ler e, na verdade, o livro acabou, entendeu? Então, assim, não leiam achando que você vai conseguir ler só ele, porque o livro acaba quando começam a acontecer as coisas, o livro termina. Então, assim, leia sabendo que você vai ter que ler a continuação. Não caia nesse papo de que dá pra ler só ele. Na minha concepção, gente, não dá. Ficam muitas coisas em aberto, entendeu? Então não dá pra ler. Mas amei muito, gente. Eu acho que pra esse livro aqui. Na verdade, eu terminei e eu não. Como foi. Como eu fiquei muito brava porque tinha continuação. De início eu daria 3 estrelas, porque. 3 estrelas e meio, porque tem continuação. Mas hoje eu acho que eu daria um 4. Foi um livro muito divertido de ler. Depois que eu entendi, assim, do que realmente se tratava o livro, eu fiquei muito feliz, eu gostei muito. Acho que é um livro que. Aquele livro legal, sabe, pra você passar o tempo. Recomendo muito Assistente do Vilão. Tô bem ansiosa para ler o segundo livro. E é isto, meus comentários sobre esse livro. Divinos Rivais foi outro livro que eu pensei que seria uma coisa e foi completamente diferente do que eu imaginei. Eu imaginei que teriam mais elementos fantasiosos aqui. Eu imaginei que, de início, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei que realmente iriam focar nos deuses, né? Que começa falando aqui. E não é assim. O livro começa com ela se despedindo do irmão. O irmão dela tá indo pra guerra pra defender uma deusa. E aí, nem ela nem a mãe dela entende muito bem o porquê, né, dele tá abandonando a casa, tá abandonando ela pra ir defender, né, essa deusa. E ele promete, né, que vai escrever pra ela, que vai deixar ela ali atualizada das coisas. Porém, ele nunca escreve uma mísera carta pra irmã dele. E como ele nunca escreveu, ela não sabe também para onde mandar as cartas dela, né? Porque ele não sabia onde ele ia ficar. Primeiramente, ele tinha que escrever a carta para depois ela começar a enviar. Só que como ele nunca enviou nenhuma carta, ela não sabe para onde enviar. Porém, ela começa a escrever algumas cartas para ele e colocar dentro do guarda-roupa. E magicamente essas cartas somem. Então, assim, tem alguns elementos mágicos aqui. Ele tem uma parte muito legal que ela entra numa loja e aí, gente, começa a vir pra frente só o que ela pode comprar. A loja mostra só o que ela pode comprar. Então, tem vários elementos mágicos aqui e essas cartas somem e ela acredita que, por algum motivo mágico, está sendo entregue pro irmão dela. Porém, ela recebe uma carta de volta e não é o irmão dela que responde. Então, só vou falar até aqui. E aí vai ter muito desenrolar depois dessa carta, entendeu? Mas, gente, é um livro muito legal. Eu gostaria, assim,
que o livro focasse mais sobre a guerra, porque eu achei muito interessante, porém ele não explica muito bem como começou, o que rolou ali de fato, mas as outras partes, né, sobre ali a guerra, sobre o relacionamento dela com algumas pessoas, eu achei muito legal. Foi o livro que eu mergulhei, parecia que eu estava ali junto com ele, sabe? Eu amei, sinceramente, esse livro. Foi uma viagem muito gostosa. Acabei de fazer uma confusão aqui. Não foi assistente do vilão que falaram que podia ler só esse. Foi Divinos Rivais. Vocês me perdoem, mas foi de. Meu Deus do céu! Gente, errei muito feio agora. Foi Divinos Rivais que eu vi o vídeo falando que dava pra ler só ele, mas não dá. Não foi assistente do vilão, não. Gente, bom dia. Olha esse céu. Eu espero que fique assim o dia todo. Tá tão bom. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you.